Meu boa noite à turma do segundo ano de Ciências Contábeis. Edilson aqui com vocês para a gente dar continuidade ao nosso estudo aí da nossa disciplina de contabilidade de custos. E o tópico que nós estamos estudando aí, agora na prática, é os métodos de formação de preço, então custos e preços, tá certo? Então, dando continuidade à nossa aula, pessoal, nós vimos falando bastante da importância, né, de se conhecer a empresa, se conhecer toda a estrutura da empresa, desde a sua parte, vamos dizer assim, física, a sua parte humana também, a todos os recursos que às vezes são tangíveis, intangíveis, conhecer as metodologias, vamos dizer assim, o fluxograma da empresa. Então, o precificador, aquela pessoa que vai trabalhar com formação de preço, ele precisa ter esse olho clínico, ele precisa ter essa visão mais ampla da empresa, né? Ele precisa ter um conhecimento daquilo que está acontecendo na área financeira, daquilo que está acontecendo na área tributária, daquilo que está acontecendo na área comercial, daquilo que está acontecendo na área administrativa, perfeito? E, claro, principalmente daquilo que está acontecendo na área de custos. Então, nós temos dentro da contabilidade várias ramificações da contabilidade, né? Ela vai lá para contabilidade tributária, contabilidade societária, contabilidade financeira, contabilidade fiscal, a legislação e prática trabalhista, que nós também podemos chamar de contabilidade trabalhista, tá certo? A contabilidade de custo, que é o foco aqui da nossa disciplina, são todos ramos da contabilidade que têm o mesmo objetivo, certo? De analisar, de estudar, de trabalhar para mensurar a evolução patrimonial, ou também se ela vai ter uma redução ou alguma coisa nesse sentido. Então, todo esse trabalho, todo esse esforço que é feito dentro da empresa, é feito por esse profissional que nós chamamos de contador. Nós já vimos que essa profissão hoje ela evoluiu para caramba, então nós temos o controller, que também tem uma visão administrativa, contábil, e mais alguns predicados dentro desta grande ciência social, pode ter formação em direito, pode ter também conhecimento de economia. Por quê? Porque precisa ter essa visão mais ampla da empresa. Ele precisa conhecer o mercado. Então, quando nós estamos trazendo aqui também para essa área de precificação, o formador de preço, a pessoa que está dentro dessa área de formação de preço, ele precisa ter esse conhecimento. Quanto mais conhecimento ele tem, mais dados e informações ele tem a respeito da empresa, essa visão ampla, e as planilhas e os relatórios que chegam para ele de forma real, de forma precisa, de forma atual, ele consegue trabalhar muito bem aplicando esses métodos que nós estamos estudando aí para formar o preço da empresa, tá certo? Várias indagações vocês trouxeram ao longo da aula. Professor, despesa, como é que a gente analisa? Professor, custo, como é que nós analisamos? Professor, parte de tributos, parte de inflação, né? O que mais? Parte de comissão, tudo que está relacionado a algum gasto que vai impactar, né, no teu, na soma dos gastos que você vai ter dentro da empresa, precisa ser atribuído ao produto. Por quê, pessoas? Por quê, meus alunos? Seguinte, qual é o gerador de receita da empresa? Então, daí nós temos que conhecer as atividades da empresa. É um prestador de serviço? É uma revenda de mercadoria? É uma empresa, é uma indústria? É uma indústria de transformação em matéria-prima? Tá certo? Então, tem várias atividades. Então, quando nós conhecemos a atividade, nós vamos conhecer qual o produto e qual é o gerador de riqueza da empresa. Esse gerador de riqueza, ele tem que fazer dinheiro suficiente, falando assim numa linguagem bem coloquial e direta, para cobrir todos esses gastos. Satisfazer o empreendedor que investiu na empresa, tá certo? Satisfazer todos os stakeholders que aplicaram também seu dinheiro na empresa, que aplicaram seu trabalho, seu tempo, né? E assim
todos ficarem satisfeitos. Mas é muito mais que isso, né? Formar preço. Como vimos, né? A formação de preço, ela é muito mais do que um simples processo de ficar acumulando custos ou de ficar acrescentando uma margem, né? Ah, professor, formar preço é simples, né? Pega o custo, pega a despesa, eu quero isso aqui de lucro, pronto, jogamos para o mercado. Não, é muito mais que isso, né? É muito mais que isso. Nós temos que ter essa visão ampla da empresa. Opa, peraí, que mercado que nós estamos? Que região que nós estamos atuando? Para quem nós estamos vendendo? Quem são os nossos concorrentes? Nosso preço está adequado dentro do mercado? A nossa margem de lucro satisfaz não só a empresa, mas consegue tornar ela competitiva no mercado? Essa visão também tem que acompanhar o formador de preço. Professor, nossa, formar preço então é algo importante dentro da empresa, é algo fundamental. É fundamental a formação de preço, né? Uma boa formação de preço com uma visão sistêmica, uma visão ampla do negócio, não só vai alavancar vendas, como vai fazer teu produto também, né, ser remunerado. E mais ainda, não vai ver só a visão de curto prazo, ela também vai te dar uma visão de médio prazo e de longo prazo. Oh, legal, professor. Quer dizer que se nós construirmos um produto, criarmos um produto, fazermos um trabalho muito bem feito na produção, para alocar os gastos corretamente, saber o que custa esse produto, quais as despesas que eu tenho para fazer esse produto, né, virar fonte de riqueza para a empresa. E eu ainda consegui, em tudo isso, professor, ter uma margem que satisfaça o empreendedor, e colocou o dinheiro dele na empresa para ter uma renda melhor do que ele tem no mercado financeiro. Lembra do nosso mapinha da mina? E ainda por cima ele é competitivo no mercado e o produto é bom, o que vai acontecer? Ele vai ter durabilidade. Ele não vai ser um produto só de promoção, nem vai ser um produto que vai até um certo limite. Ele é um produto que vai, né, ter uma vida longa, né, ter uma vida longa, até que o outro similar ou melhor venha a substituí-lo ou venha a tomar, né, essa fatia do mercado. É assim que funciona a concorrência, é assim que funciona dentro do segmento. Por isso é muito importante. Então eu queria esse formato, trazendo isso para que vocês possam refletir realmente a importância de se fazer contabilidade, a importância de se analisar todos os fatos que estão ocorrendo dentro da empresa e como é importante esta nossa profissão dentro dessa ciência contábil, né? A profissão de contador, de analista, de auxiliar, de assistente, de controle, de gerência, né? De consultor, de analista, vamos dizer assim, assessor, tudo que está relacionado à nossa ciência envolve números, envolve pesquisa, envolve ciência, envolve metodologias, envolve técnicas, envolve instrumentos que fará, né, sempre o trabalho para que a empresa possa ter uma informação precisa, adequada, real, na qual o gestor possa tomar uma decisão, tá certo? E essa aqui é uma decisão importante dentro da empresa. Que preço eu vou vender meu produto? Quando alguém de vocês, ou se já tem alguém assim, participar de qualquer reunião e você fizer parte, né, de uma tabela, ou uma formação de uma tabela de preço, essa pergunta vai sempre vir do gestor, ou do proprietário, ou do diretor. Qual o melhor preço para o meu produto? Né? Como que eu vou colocar esse preço no mercado e conquistar mais cliente, fazer mais mercadoria gerar? Então, são as perguntas que vêm e nós temos que estar preparados para enfrentar esses desafios que vêm todos os dias na nossa vida profissional, tá certo, pessoal? Então, o professor começa aqui trazendo mais uma vez, de diversas maneiras, a gente traz vários figurinhas que a gente vai montando, vai buscando na internet, vai analisando, e elas sempre trazem a mesma situaçãozinha. Opa, presta atenção nos custos. Trabalhamos muito isso ao longo do ano.
Preste atenção nas despesas. Ô, professor, eu já consigo separar o que é custo, o que é despesa. Eu já sei aquilo que está ligado diretamente ou indiretamente ao produto, e sei também, professor, aquilo que não está ligado ao processo de formação do produto. Então, aquilo que não está, professor, a gente chama de despesa. Isso aí vai estar ligado, professor, à área operacional, as despesas administrativas, são as despesas comerciais, são as despesas financeiras, professor. Eu consigo entender também que algumas despesas, professor, eu tenho que entender melhor, porque parte delas pode ser um custo e parte delas pode ser uma despesa. Então, quer dizer, professor, que tanto os custos como as despesas, elas podem ser variáveis, elas podem ser fixas, elas podem ter metodologias de rateio aplicadas a elas para que eu possa precificar melhor ou customizar melhor. Entende? Para isso, nós estudamos o método de absorção, nós estudamos o método de custeio direto, estudamos o método também ABC. E assim nós fomos adentrando e conhecendo. Tudo para quê? Para que no fim você tenha um lucro. Para que no fim a empresa ganhe dinheiro com uma margem de lucro satisfatória e satisfaça todas as vontades e necessidades da empresa. Em síntese, nós trabalhamos dentro da contabilidade de custo para isso, pessoal, tá certo? Então, a pesquisa de preço é uma outra metodologia de formação de preço. Ontem nós comentamos um pouquinho que nós vimos dois métodos ontem, né? A metodologia do markup e também a metodologia do... Qual que era a outra metodologia, pessoal? Margem de contribuição. Margem de contribuição, perfeito. Tá certo? E eu falei para vocês que às vezes nós temos que usar mais do que uma metodologia para tomar decisão. A pesquisa de preço é algo interessante para você usar paralelamente com alguma dessas outras situações que envolve cálculos. Hoje nós vamos ver uma mais aqui que envolve cálculo também, que é a fórmula baseada no lucro. Junto com as outras duas, margem de contribuição e markup, esta aqui pode ser mesclada para ajudar vocês a ter essa visão de mercado que eu falei aqui no início da aula. Então, a pesquisa de preço corresponde a um levantamento dos preços que são praticados pela concorrência. Então, vou dar um exemplo. Tem preços que são tabelados, mas ele varia de negócio para negócio, de estabelecimento comercial para estabelecimento comercial. Como assim, professor? Olha, vou dar um exemplo aqui em Cornélio Procópio. Hoje, aqui em Cornélio Procópio, tem uma febre de farmácia que vocês nem imaginam. Quem mora aqui conhece. Então, nós temos várias farmácias que são próprias da cidade, de próprios comerciários que aqui se estabeleceram e criaram essas farmácias ao longo do tempo, e depois vieram, recentemente, redes de farmácia. Redes que são redes a nível não só regional, a nível, às vezes, nacional. Então, hoje em Cornélio tem toda essa diversificação neste ramo. Aí eu posso dizer para você, tem que se fazer um levantamento de preço e entender o que é que a concorrência está trabalhando. Professor do céu, mas na farmácia hoje nós não encontramos só remédio. Hoje tem shampoo, hoje tem materiais de higiene, hoje tem materiais, tem enormes itens, tem até doce, chocolate, refrigerante, tem. E tem diferença? Tem. E às vezes é até mais barato que no mercado. Então são situações, espera aí, eu vou concorrer nesse mercado? Então você tem que conhecer o mercado. Espera aí, eu tenho pessoas aqui, bom, eu tenho farmácias tradicionais, que já existe aqui em Cornélio Procópio há mais de 70 anos, 50 anos, 30 anos, e existem as redes de farmácia. Legal. Dentro disso também existem os medicamentos que são, vamos dizer assim, originais, se é que eu posso chamar assim, e tem os genéricos. Opa, já tem outra situação que tem que ser analisada. Então, esses detalhes que a pesquisa de preço faz. Muitas vezes a pessoa vem com uma calça jeans, essa custa 50, essa custa 100.
É, tudo é a mesma coisa, leva de 50. Será que é a mesma coisa? Por isso que nós temos que entender essa situação. Você vai trabalhar no mercadinho, o arroz X e o arroz Y, tem diferença? Tem, né? Tem. Se você analisar, vai ver que tem. O feijão X e o feijão Y, tem diferença? Tem. Ah, massa de tomate do tal fulano e do tal ciclano, tem diferença? Tem. Então, quando você vai comparar, você também tem que comparar, né? Vou vender massa de tomate X aqui, quanto que está essa mesma massa de tomate nos outros mercados, né? Porque se você comparar com outras marcas, vai dar diferença. Então, tem tudo isso. Opa, tem que levar em consideração o que está sendo feito na concorrência, mas entender a marca, entender o produto, entender a qualidade, entender a quantidade, né? Eu lembro uma época que se vendia, alguns produtos começaram a ser reduzidos, né? E o pessoal não prestava muita atenção nisso, né? Então, às vezes você comprava saco de arroz de 5 quilos, depois passou a ter de 2, de 1, né? Até mesmo o papel higiênico mudou a metragem, depois tinha outras coisas, shampoo, 250 gramas, 500 gramas, 1 quilo, 250, tudo isso influencia, né? E é um marketing do mercado, embalagens, que está atendendo a necessidades de clientes. Então, quando nós fazemos essa pesquisa de preço, tem que conhecer toda essa mercadologia, toda essa ciência que tem por detrás dos produtos, por detrás dessas, vamos supor, dessas técnicas e instrumentos que a concorrência está trabalhando. Por isso é uma ciência, por isso é um conhecimento, tá certo, pessoal? Então, não é simplesmente, vou sair aqui com um caderninho anotando ali no açougue X, no açougue Y. Não, não é só isso. Tem várias coisas que você precisa observar. Então, não é simplesmente fazer uma pesquisa. É mais do que isso. É uma pesquisa científica para ver se vale a pena você trabalhar com determinado produto. Você vai ter giro, você não vai ter giro, você vai conseguir vender, você não vai conseguir vender. O que você vai ofertar de diferente para tirar a clientela daquele cliente, daquele concorrente, né? Então, são perguntas que você vai ter que fazer. Você vai montar uma farmácia aqui em Cornélio, onde já está praticamente todas as regiões tomadas por farmácia. O que você tem que oferecer de diferente para conseguir atrair o cliente? Então, são questões assim que nós, como formadores de preço, nós, como contadores, detentores de informações, de números, de dados, temos que entender para utilizar a metodologia. Então, este método de precificação serve para quando a empresa quer se manter com destaque no mercado e quanto o item custa e é maior que o diferencial do negócio. Então, é tudo isso que eu falei aqui, né? Teu produto tem que ser o diferencial do negócio. Ele tem que ter não só preço, mas qualidade. Ou ele tem que ter um marketing forte. Você tem que trabalhar a força do teu produto dentro desta metodologia de precificação para você conseguir ganhar mercado, certo? Então, escolher quais concorrentes serão acompanhados. Deu exemplo aqui da farmácia, do mercadinho, e tantas outras coisas que a gente sabe que tem concorrência dentro da área comercial. Indústria, mesma coisa. Professor, indústria na nossa região são poucas, né? O Brasil não é tão industrializado assim, é mais comercial, produtor de matéria-prima, mas eu vejo aqui várias indústrias concorrentes no mesmo ramo, principalmente no ramo agrícola. E tem diferença? Tem. Tem potencial numa que não tem na outra? Tem. Tem diferencial de preço? Tem. Por incrível que pareça, no mesmo produto? Tem. Porque é o tempo de compra, o tempo de estocagem, o momento da venda, né? Então, são situações, tudo que influencia. Não é só comprar. Como eu vou pagar? Como o concorrente pagou? Que preço que ele está colocando no mercado e que preço que eu vou colocar?
É compatível, né? Então, são questões que vão surgindo ao longo dessa pesquisa de preço. Alguns podem cobrar valores mais altos, não são ameaças. Opa, eu tenho o mesmo produto, o cara cobra mais caro. Detectei isso na pesquisa de preço. Então, opa, acho que eu tenho uma entrada com esse produto aqui, se eu conseguir manter o preço e que ele possa, de fato, acobertar, me dar um lucro, né? Por isso que eu deixei a tabelinha fixa aqui embaixo. As perguntas vão surgindo, mas essa tabela não muda. Não adianta nada você fazer uma pesquisa de preço, pegar um produto, esquecer que você tem que ter margem, só pensar nessas duas partes aqui, põe o preço, o que vai acontecer lá no fim? Você não ganha nada. Você fez todo o sacrifício para não ganhar nada, né? Ah, mas eu tinha que pôr o produto vender, eu estou pensando a longo prazo. Tá, você tem capital para se manter a longo prazo? Então, são questões que sempre vai estar envolvendo a formação de preço. Você tem que ter algo estrategicamente montado para responder a todo momento, né, as questões que vão ser levantadas na geração da tua riqueza, no andamento do teu negócio. Levantar os preços em diferentes momentos dos produtos desejados. É importante? Claro que sim, né? Existem momentos que os preços inflacionam um pouco mais e existem momentos que os preços são ofertados com descontos. Como assim, professor? Ah, está abrindo agora uma estação, uma meia estação, já pensando no inverno. O que começa a surgir agora? Produtos de meia estação. Rapidamente são consumidos porque não investe-se muito nela. Mas já começa a se colocar produtos para vender lá para o inverno, né? Então, neste momento agora, o que acontece? Como é novidade, como tem mais oferta, é mais caro, né? Depois, lá no fim, quando está acabando o inverno, ou já está no meio do inverno, e os produtos deram uma parada na prateleira, o que acontece? Muda novamente. Ah, agora temos que liquidar, porque no ano que vem pode mudar a cor do produto, pode mudar o corte do produto, pode mudar o estilo, e aí esse produto eu não consigo vender mais. Então, são situações assim que nos levam a fazer pesquisa de preço, adquirir a máxima quantidade de dados possível. A análise se tornará mais precisa com maior quantidade de dados adquiridos. Então, quanto mais vocês pesquisam, mais você obtém informações até mesmo dos desejos e da clientela, você tem a chance de conseguir precificar com mais qualidade. Encontrar as médias do que é cobrado e também quais são os mais baixos e mais altos praticados. O legal da pesquisa de preço é isso, galera. Você começa a montar dentro da tua área de formação de preço um quartel-general, eu gosto de chamar de QG, um QG de informações que vai trazer tudo aquilo que está acontecendo à sua volta, de tudo aquilo que está acontecendo no seu negócio. Cara, eu acho incrível essas coisas. Vocês que são jovens e estão aí com um monte de ideias na cabeça, né? Ou vontades aí que amanhã ou depois vão colocar em prática no mundo dos negócios. Eu gosto dessa coisa de consultor, de formador de ideias, de pessoas que pesquisam, que buscam informação, tá certo? Porque isso é legal. Oh, puxa vida, quantos pesquisadores de preço, quantas empresas de pesquisa nós temos aqui na região que pode nos fornecer alguns dados? Cara, eu vou dizer para você que eu não conheço nenhuma. Professor, o senhor não conhece nenhuma? Ninguém se interessou? Ah, mas aí a gente pode entrar na internet, fazer a pesquisa via internet e tal, e se eu precisar fazer uma pesquisa balizada em algo que realmente eu precise para agora? Tem algo pronto que alguém pode me vender? Puxa vida, é algo que não se vende? Por que ninguém pensou nisso? Então são coisas, eu estou jogando aqui para vocês, que é algo interessantíssimo para você trazer para dentro do teu QG, dentro do teu quartel-general, dentro da tua área de formação de preço. Né? Quanto mais informação, mais conhecimento se tem, mais a tua performance, a tua eficiência, a tua eficácia vai ser destaque. Né? Então, são situações, são oportunidades de negócio que vão surgindo dentro da nossa vida e também
são oportunidades de manter o nosso emprego dentro da empresa que nós estamos. Às vezes nós fazemos dentro da nossa empresa uma zona de conflito, uma zona de guerra, ao invés de fazer, trabalhar como se nós fôssemos clientes e fornecedores dentro da empresa. Então, essas médias, todas essas situações, dentro da precificação, nós podemos trazer e formar um banco de dados dentro do nosso quartel-general. Isso a gente consegue muito com a área de compras. A área de compras está cotando preço, está vendo isso direto. Às vezes os dados já estão na nossa cara e a gente não consegue enxergar. Né? Quanto está sendo vendido isso, quanto está sendo comprado aquilo, tá certo? Opa, mudou de preço do mês para outro, você tem toda uma evolução, é só planilhar, classificar, arquivar de uma forma que você consiga trabalhar. Os dados estão lá, né? A contabilidade registra, organize os dados, identifique quais são as maiores ameaças, analise as mudanças. Então, isso nós já falamos bastante do contexto que nós estamos vivendo, né? Por fim, é importante ter cuidado. Não adianta apenas escolher o preço mais barato para precificar. Escolha o preço que realmente vai te dar uma saúde financeira, tá certo? Senão, pode te dar uma doença financeira, correto? Este método não deve ser o único aí. Já comentamos isso aí, tá certo? Ele pode estar mesclado com outros métodos. Fórmula baseada no lucro, tá legal? Então, aqui nós vamos fazer uma continha, vamos entender isso aqui, e aí vocês vão entender algumas coisinhas lá do comecinho do ensino médio de vocês, algumas formulazinhas que a gente tem que levar para cá, levar para lá. No fim, ela é bem parecida com o markup, mas ela tem uma metodologia também na sua estrutura. Então, a fórmula baseada no lucro é formada assim: 100% preço de venda, custo inicial, mais percentual das despesas fixas, mais percentual do lucro desejado. Aí, de novo, né? Professor, uma trabalha com as fixas, outra não trabalha, outra trabalha com custo, outra trabalha com percentual, tá entendendo? Então, existe similaridade de cada fórmula, mas no fim, se vocês pegarem um preço aí, depois exercitarem na casa de vocês, as três fórmulas, eles vão ficar similares. Eles vão ter algumas diferenças que aí a gente tem que analisar qual se adequa melhor ao nosso negócio, qual se aplica melhor ao nosso negócio, certo? Opa, essa aqui pode chamar atenção para você usar ela mais onde existem despesas fixas. Opa, outra onde existe mais as despesas variáveis, a outra onde existe mais o custo. Então, são situações. Opa, vou pegar a pesquisa de preço, vou mesclar com essas situações para me entender. Vou calcular numa, vou calcular na outra, vou calcular na outra, para ver as diferenças que são apresentadas. E depois, junto com a pesquisa de preço, eu consigo ter, talvez, uma fórmula própria de formação de preço da minha empresa, baseada em outras que já são consagradas, que nós estamos estudando aí. Perfeito? Outra forma de chegar ao preço de venda é se baseando no lucro desejado, levando em consideração os custos, certo? A fórmula é esta aí. Imagine, por exemplo, que o custo inicial do produto é R$ 50 e as suas despesas fixas correspondem a 15%. Ô, professor, aí já começou, deu um problema para mim fazer. Lembra daquelas situaçõezinhas do ensino médio? Que maravilha, né? Os probleminhas, a gente tem que ler o problema, interpretar, escrever todas as bases para depois jogar a fórmula. E aí a fórmula, vocês vão ver já já. Já o lucro desejado é outro 15%. Então, isso aí eu brinco com meus filhos aqui, um está começando agora, o outro já está bem adiantado, já na universidade também, e eu falo para eles, tá vendo? O pai sempre falou, né? Preste atenção, o ensino é fundamental, porque é fundamental. Se não fosse fundamental, não chamava nem fundamental. Agora você está no ensino médio. O ensino médio já vai te levar para um outro andar do ensino mais complexo um pouquinho. E vocês agora estão na parte do ensino mais complexo, onde você junta
toda a estrutura que você aprendeu no fundamental, mais o médio, para chegar aqui no ensino mais complexo, no ensino científico, naquele que de fato vai te levar para a concorrência e para o mundo lá fora dos negócios, e você vai depender agora desse estudo para se manter no mercado, para ter o teu trabalho, para ganhar teu ganha-pão. Então, puxa vida, professor, que legal tudo isso aí, né? É legal mesmo. Neste caso, quanto será o valor da venda? Vamos lá, vamos analisar então. Ó, puxa vida, entrou um monte de coisa, tem que pegar minha calculadora, já fiz a minha pesquisa, já olhei com calma todos os custos, as minhas despesas, tudo isso aqui está me custando dinheiro. Atenção, pessoal de contabilidade, área de formação de preço. Eu quero agora que vocês me dêem o preço correto aí para mim poder vender meu produto. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Custos iniciais, né? Tá lá, ó. Nós não colocamos lá, ó. Qual que é a fórmula? Custo inicial, 100% custo inicial, preço das vendas, percentual do lucro desejado. Então, vamos lá. Custo inicial. O que era o valor? R$ 50, professor. Quanto que eram as minhas despesas fixas? Tenho 15% de despesa fixa, professor. Já está transformado lá. Né? E o lucro desejado? Eu quero ter, no mínimo, 15%. Menos que isso não pode ser. Então, formulazinha. 100% do PV igual ao CIP mais DF mais DL. Tá legal? Vamos substituir a fórmula. Simples assim, pessoal. 100%. Aqui eu tenho em reais, R$ 50. Ô, professor, agora começou a complicar um pouquinho, né? Eu tenho as despesas fixas, 15%. E eu tenho o lucro desejado de 15%. O que eu tenho que fazer primeiro aqui, pessoal? Nós vamos ter que manter aqui do lado de cá o 100%. Vamos ter o R$ 50 e nós vamos resolver primeiro o quê? 15% mais 15%. Legal, professor. O senhor fez eu viajar no tempo e voltar lá no ensino médio. E o professor também teve que voltar. Então, tá lá. Professor, como é que eu vou fazer essa conta agora? Se eu tenho 100% de PV, do lado de cá, 50 mais 30. 50 mais 30 agora não dá, professor. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou trazer o 30% com 100%, o que vai acontecer? Quando ele sai daqui mais, ele passa para o outro lado menos. Lembra disso? Quem lembra disso aí? Fala aí, eu lembro, professor. A memória tá boa ainda. Eu A lembro memória também. tá todo mundo com medo de falar, né? O professor tem que se arriscar sozinho aqui, né? Penso nós também temos que se virar aqui, cara. Mas é isso. E eu lembro disso aqui, eu tinha uma professora de matemática, pessoal, a gente não podia conversar na aula dela, era uma japonesa, mas era daquelas das antigas, cara. E ela explicava isso aqui uma vez. Na segunda era para tirar dúvida. Na terceira, se a gente pipocasse, já ia para fora da sala. Né? Então, sinais, quando troca de lugar, muda o sinal, e nós temos que fazer a conta, né, primeiro do percentual, e o 50 está ficando. Professor, lá no markup essa fórmula estava mais fácil. Mas vamos lá, continuando. 100 menos 30, 70. E agora? Pô, agora nós temos que trazer os 70 para cá, do lado de lá, para a gente chegar ao preço de venda, né? Então, o que que faz? Olha que interessante, né? Ele vai passar para cá, primeiro a gente divide ele por 100 e passa para cá dividindo. Caramba, moçada, é a fórmula, tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito, beleza? Quiserem se aperfeiçoar mais, também vão lá buscar a fórmula, entender a matemática, mas o professor está dizendo aqui, ó, passa para cá dividindo e ele vem em forma decimal também, tá certo? Opa, então agora nós vamos fazer o quê? Dividir 50 por 0,7. Incrível que pareça, vai dar o preço. Legal, professor. Então, o meu custo 50, acrescido de mais 15%, de mais 15%, eu vou ter 71
1,43 de preço de venda. No mínimo, eu vou vender por isso aqui. Aí entra todas as demais questões que vocês já conversaram. Ô, professor, mas nós fizemos tudo isso aqui e ela é parecida com a fórmula do markup. Se vocês fizerem aí, eu acho que vai chegar quase, se aplicar lá depois na formulazinha, quem fizer aí, depois me manda lá no WhatsApp, acho que vai dar quase a mesma coisa, vai ser bem similar, né? Então, são metodologias que foram sendo criadas ao longo do tempo, não na mesma época, né? Um pensou mais aqui, outro pensou mais aqui, outro pensou mais ali, mas qual o objetivo de tudo isso? Formar o melhor preço. Ter algo que possa remunerar aquilo que os números estão falando para nós no levantamento que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, nos custos, nos gastos, em tudo que está acontecendo dentro da empresa. Então, é isso que é importante vocês gravarem. A aplicação da fórmula, como eu falei, ela é simples, ela é objetiva, é uma coisinha ou outra que a gente tem que relembrar aí, mas ontem eu falava para vocês que tem esses sistemas de ERP, sistemas gerenciais, praticamente eles já trazem tudo isso prontinho. O sistema que eu tenho lá na empresa é de área rural, mas ele é bem mais complexo. E é o markup também. E tem a fórmula baseada no lucro, e tem a fórmula baseada, eu tenho as metodologias, tudo dentro do sistema, e eu escolho qual eu vou atuar. E ali ele já vai me trazendo todas as perguntinhas, tudo aqui, os campinhos que eu tenho que preencher, a parte de encargos, a parte de impostos, a parte trabalhista, a parte de gastos com matéria-prima, de despesas operacionais, despesas fixas, despesas variáveis. O que é importante eu conhecer? O que vem antes de eu preencher ali, né? Que é a parte toda que está acontecendo dentro da empresa. Todos os gastos que estão sendo investidos para a geração do produto. Aí eu tenho as planilhas, e aí eu chego lá no sistema para alimentar ele, e ele vai me fazer as contas, né? Mas é importante nós sabermos que as fórmulas existem, que elas existem para serem trabalhadas, e não é um bicho de sete cabeças, né? Não é um bicho de sete cabeças. Vocês vão ver que isso aí, com o tempo, né, vocês precisam conhecer para saber se o sistema não está errado. Outra coisa que eu vejo muito acontecer, mas o sistema que errou. Cara, o sistema não erra. Quem erra é a pessoa que alimenta o sistema. Quem erra é quem parametriza o sistema. Então, lá, depois na matéria de sistema de informações, vocês vão ver isso mais para frente aí. E vão entender isso. É nós que temos que conhecer. É nós que temos que entender essa matemática que está por detrás, né, conhecer as classificações para a gente vencer essa batalha, né, vamos dizer assim, obter essa vitória nesta formação de preço que atenda às necessidades da empresa. Certo? Professor. Deixa eu colocar aqui um negócio na bateria, que senão vai acabar. Vamos lá, pode perguntar. Ali na despesa fixa, do exemplo ali, a gente tinha um valor de 15%. E esse 15% ele corresponde a todos os gastos da empresa? Aqui é genérico para se fazer o cálculo, para a gente aplicar na forma. Mas ele está correspondendo à parte de tudo que é considerado despesa fixa. Sim, aí no caso, teoricamente, o que é despesa variável, os outros custos vão completar os 100%. Então, essa fórmula, geralmente o variável aqui, você vai estar tudo em custo inicial. Então, eu digo assim, esse 15% de despesa fixa, ele é 15% do quê? Da aluguel, tudo que tiver envolvido. Água, luz, telefone. Mas eu digo assim, ele corresponde a 15% de um total do quê? De todos os gastos? Sim, é uma margem de todos os gastos gerados. Beleza. É uma margem de todos os gastos gerados, exatamente. Este método corre-se o risco, existe o risco, de estabelecer uma margem de contribuição muito grande
Essa questão que você fez aí, Fábio, ó, se a gente tem uma dúvida na alocação do que está compondo aquela formação de despesa, a gente pode errar. Então, esse método, ele tem esse risco, por isso que eu falei, geralmente, dentro da formação de preço, você vai mesclar várias informações para você não comprometer o resultado pretendido pela empresa. Porque vocês viram já, perceberam que eu falei até ontem no comecinho da aula, que tem várias arbitrariedades dentro das fórmulas, porque elas são frias, né? O que vai entrar por detrás disso? O nosso conceito, o nosso entendimento, né? Professor, mas às vezes, como é que fica o negócio da forma? A forma está dizendo um negócio? Não, vamos analisar, vamos ver a nossa atividade, vamos ver aqui. Por quê? Porque quem vai deter o conhecimento para formar preço somos nós mesmos. Se nós pesquisamos o preço no mercado e sabemos que está compatível, ou está um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, nós vamos saber o que nós estamos controlando dentro da empresa para ter essa margem, nós vamos ficar tranquilo para usar a fórmula, para mesclar ela, ou para adaptar ela dentro de uma realidade nossa, tá certo? Então, essas questões surgem mesmo, viu, Fábio? Surge no dia a dia, vai surgir na hora de formar preço, o gerente comercial vai quebrar o pau com você, porque ele vai falar, nossa senhora, concorrência, eu não tenho culpa se ele tem dinheiro para comprar antecipado e eu não. Às vezes não dá. Às vezes o cara compra quando o produto está em baixa para vender em alta. E eu não tenho capital para comprar em baixa, compro em média para vender em alta. E eu vou ter que ter menos margem, vou ter que sacrificar parte da margem para me enfrentar a concorrência, né? Mas funciona assim? Funciona assim. Ou eu vou ter que ter um produto similar, genérico, que custe mais barato. E tentar, na minha área de vendas, vender de igual para igual com aquele produto de marca. Então, são estratégias que vai se buscando. Mas essas questões que você está levantando, cara, diariamente você vai ser sabatinado e às vezes a gente tem que buscar alternativas para poder encaixar muito bem essa parceria da metodologia de preço. Até deixei essa frase aqui, ó, venha encalhar com o que você está falando, tá certo? E volto novamente com aquela formulazinha, né? Para a gente nunca esquecer. Opa, professor, comprei por 20, vendi por 40, estou com 100% de lucro? Não, por quê? Porque 20 é custo, cara. Os outros 20 que é a margem, então é só 50%, entender? Então, eu comecei com isso aqui lá atrás, quando nós trabalhamos uma das metodologias lá, acho que foi no custeio direto ou variável, né? E agora eu voltei com ela novamente para que não se esqueçam disso. Realmente, essa questão do perguntador, do questionador, do interlocutor, das respostas que vêm, ela vai nos levar a uma melhor precificação, a um melhor entendimento de toda essa situação. Então, realizar a correta formação de preço é indispensável, e, para tanto, alguns métodos estão disponíveis. Apesar de todas as fórmulas serem matematicamente corretas, então vocês viram lá, nós trabalhamos com a fórmula fria. Eu tenho um valor de custo, eu tenho um valor de percentual que já foi informado por mim pelas áreas, né? Já foi contextualizado, já foi formado, já foi trabalhado esses dados, só foi validado para cá. E aí eu estou lançando para cá. Então elas são frias, ela recebe aquilo que eu coloco. Matematicamente, elas vão chegar ao entendimento. Troca para cá, divide para lá, troca o sinal para vir para cá, no fim, ela vai atender aquilo que eu quero. Porém, né, o mais importante é entender o processo e saber que formar preço não é só acumular custos e acrescentar uma margem de lucro. É preciso entender o mercado, o comportamento da concorrência, o valor percebido pelo consumidor e, o mais importante, entender como o seu negócio deve se posicionar diante de todos esses fatores, tá certo? Então, a decisão é do gestor. A decisão é daquele que vai verificar qual
o retorno que ele quer ter sobre o seu investimento, sobre o seu capital. Certo? Para isso, ele precisa ter a consistência, precisa saber certinho o que ele gastou. Se ele sabe o que ele gastou, tranquilamente, pessoal, vocês vão conseguir chegar a um preço que remunere os gastos e obtenha lucro. Por isso, tem que fazer toda uma engrenagem dentro da empresa rodar. Por isso que lá no mapinha da mina tem as caixinhas, e vocês vão ver que tem dentro dessa caixinha, tem a área do marketing, tem a área do comercial, né, que é o pessoal que vai também analisar tudo isso, juntamente com a contabilidade, com as gerências afins, para que a empresa possa alcançar todos os resultados que ela precisa. Beleza, pessoal? Beleza. Beleza.